Você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Capítulo 12 é um capítulo muito importante na história de João, na história que João escreve no Evangelho. É um capítulo de transição. Jesus está chegando ao final da sua trajetória, mas o capítulo 12 abre com um fato muito impactante. João 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariote, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade ele era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubavam a parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela faz isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Esse capítulo é importante porque, na sequência, Jesus vai entrar em Jerusalém. Ele abre deixando bem claro que está a uma semana da Páscoa. Então, esses são os atos que abrem ali a semana final de Jesus. Jesus vai ser ovacionado, Jesus vai entrar em Jerusalém como uma grande celebridade. O texto vai narrar a maneira como as pessoas receberam. E antes disso, Jesus tem ali seu último momento com uma família que ele amava profundamente, que eram os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Eles haviam passado há pouco tempo pela experiência extraordinária de verem Jesus ressuscitar o seu amigo. João narra esses fatos anteriormente. E nós temos então um momento em que Jesus está ali com seus amigos, cientes, e Jesus está falando abertamente do que lhe vai acontecer. E aí nós temos essa situação curiosa com alguns personagens. E eu estava pensando a respeito do que pregar, e me veio muito, e eu falo aqui, tenho falado isso há um certo tempo, de que nosso problema, via de regra, está envolvido com o nosso coração. Os nossos problemas com relação a Deus, com relação àquilo que fazemos, que pensamos, normalmente estão ligados à maneira como o nosso coração está ou não sintonizado com o Senhor. Nós temos 2 tipos de pessoas nesse texto, assim como temos esta noite 2 tipos de ouvintes. E é interessante ver o contraste que esse texto narra a respeito das expectativas e de como se porta um coração que está sintonizado, que está em sensibilidade, que tem sensibilidade do que está acontecendo, e um coração que carrega gratidão.
E temos um coração que se mostra endurecido pela própria vontade. Um coração de alguém que foi até Jesus querendo receber algo de Jesus. O coração de alguém que, mesmo andando com Jesus por 3 anos, não entendeu absolutamente nada. O texto nos traz um contraste muito explícito de como está o coração de Maria, como está o coração de Judas. Nós temos uma facilidade muito grande de antipatizar, porque nós conhecemos a história inteira. Então, quando a gente escuta o nome Judas, a gente já fala, já pensa e já trata como em qualquer passagem, em qualquer sermão que Judas é citado, já sabemos. O momento e o problema é Judas. O vilão é Judas. Mas nós não temos o costume de pensar no coração de Judas, e muito menos de tentar fazer uma comparação das atitudes que Judas tem durante os 3 anos de ministério de Jesus com as nossas próprias atitudes. Nossa reação é normalmente tentar se enquadrar com os personagens heróicos ou com aqueles que nós sabemos que têm virtudes. E nesse texto, a gente tem um problema. Porque Maria faz algo que causa desconforto em muita gente. E Judas faz algo que a gente repete, infelizmente, mais do que gostaria. Eles estão em um momento de celebração, o texto é claro, é um jantar em homenagem a Jesus, e aqui não é no sentido religioso da coisa, mas é mesmo a gratidão de alguém que fez algo incrível e eles querem celebrar, então estão todos lá. Eles estão em um momento íntimo, em um momento de comunhão. E nós já conhecemos esses personagens. Eles já apareceram antes. João e os outros já tinham retratado os momentos interessantes da intimidade desses irmãos com Jesus, e essas são aquelas irmãs daquela situação clássica, de que Jesus vai visitá-los, e uma está preocupada, Marta está preocupada com a casa arrumada, Marta está preocupada em ter o melhor ambiente, Marta é aquela que representa a maioria das pessoas, a maioria das esposas, inclusive. Você quer deixar uma esposa brava, é avisar que vai chegar alguém, tipo assim, na hora que a pessoa toca a campainha. Ou seja, é não avisar. Maridos, não sei quantos são corajosos a esse ponto de fazerem essas coisas. Aí você vê algo bonito na sua casa, que é aquela reação de profunda raiva, seguida daquela educação, porque as visitas não podem saber que ela está zangada. Né? Então é aquele momento mágico de um segundo, onde você consegue sentir e ver toda a fúria nos olhos da sua esposa, e ao mesmo tempo toda a educação e delicadeza para receber quem entra. Mas você sabe que isso acontece. Se você não sabe ainda, parabéns, você nunca fez isso com a sua esposa. E no dia que você fizer, você vai lembrar dessas palavras. Né? Ela está ali. Aliás, é muito comum você chegar num lugar e tem algumas palavras clássicas que as mulheres falam, né? Ai, não repara a bagunça. Pode estar a casa o mais arrumado que tiver, a mulher vai falar isso. Né? Ou quando ela faz uma comida, ela diz, ai, gente, desculpa, foi com pressa, não está tão bom o tempero. Né? 5 horas na cozinha preparando, e quando vai na mesa, a mulher, ai, desculpa, o tempero não está bem, faltou sal. Ai, salguei. Isso é parte. Quem mulher sabe, e quem é casado também sabe que essas coisas acontecem, né? E Marta está ali desesperada, porque tem um monte de gente. Jesus não andava sozinho, gente. É outra particularidade, né? Convidar Jesus para algo era saber que, no mínimo, tinham 12 com ele, fora outros que andavam ali. Então, era sempre algo que movimentava muita coisa. E ela está ali arrumando a casa, e está lá Jesus falando, e Maria, sua irmã, está sentada aos pés de Jesus. E aí, quem tem que fazer algo e vê outro que tinha que estar fazendo sem fazer nada, sabe aquele sentimento de amor que sobe. Quando você tem que fazer alguma coisa, principalmente essa dinâmica de casa é muito bacana. Né? Mande um de seus filhos lavar a louça, observe a reação do outro e veja o ânimo de quem lava. Você vai entender o sentimento
que norteou o coração de Marta ali. Ela fica enlouquecida. E ela vai dar uma bronca. E ela chama Jesus para dar uma bronca em Maria. Tática muito boa, né? Senhor, manda essa desocupada vir me ajudar. Mais ou menos isso. E Jesus dá uma bronca, mas não é em Maria. É em Marta. Marta. Maria escolheu a melhor parte. Ela está aproveitando o tempo que tem comigo. Então nós conhecemos um pouco das dinâmicas dessa família. E aqui eles estão envolvidos, e mais uma vez Maria, que demonstra ter uma sensibilidade diferenciada, faz algo que deixa todo mundo meio que assustado. Ela pega um perfume caro e ela joga aos pés de Jesus. E aí nós temos toda essa relação da cultura judaica com a lavagem dos pés, do costume de chegar em casa e lavar os pés, do que significa isso. Jesus vai lavar os pés dos discípulos uma semana depois, na última ceia. Isso é muito emblemático. Então ela não só lava os pés de Jesus, como ela lava com um perfume caro. Mas não é um perfuminho, é um perfume caro. Eu não sei qual o perfume mais caro que você já comprou, e tem alguns perfumes que são muito caros. Não estou falando daquela essência que você compra por 10% do preço do original, né? Não estou falando da essência, do perfume original. O perfume é caro. E ela joga aos pés de Jesus. E o texto diz que ela usa os seus cabelos ali. E aquilo causa meio que uma comoção, porque o texto diz que o perfume, o cheiro do perfume, toma conta da casa. E alguns ficam, eu imagino essa cena, eu fico ali, eu não vejo a hora disso ser retratado ali no The Chosen, né? Porque dá aquela... Você consegue visualizar a cena, porque é um momento muito emblemático. E o texto diz que apenas uma pessoa comentou a esse respeito. Imagina quem? Dessa vez não é Pedro. Pedro não é aquele que faz os comentários. Dessa vez é Judas. Judas olha para aquela situação, olha e diz, que desperdício. Inclusive, é pela fala de Judas que nós sabemos e temos uma ideia de como esse perfume era caro, porque ele diz que é mais ou menos 1 ano de trabalho. E eu quero dizer para vocês uma coisa, trabalho é trabalho em qualquer época da humanidade. Então, se ele está dizendo que é 1 ano de trabalho, que é quase 1 ano de salário, era um perfume muito caro. E Judas olha e ainda diz algo que provavelmente nós falaríamos. Porque Judas diz, muito melhor seria vender esse perfume, pegar o dinheiro e dar para os pobres. Uai, Judas não está certo? Não é uma fala interessante? Não é uma fala bonita? Eu já disse que eu gosto de pensar como é que é escrito e o que passa na mente ali quando estão fazendo. E aqui nós temos um apóstolo João, isso aqui não foi escrito imediatamente após o fato. Isso aqui foi escrito muito depois, muitos anos depois. Eu imagino João escrevendo e se lembrando disso, e ele talvez tenha dado uma pausa aqui, e ele faz o comentário na sequência, porque o texto diz, não que Judas se preocupasse com os pobres, porque ele era ladrão. E ele pegava do dinheiro que era ofertado para o Senhor e usava para ele. Porque isso os discípulos descobriram depois. É provável que João, escrevendo aqui, tenha meio aquele pensamento, né, de, Judas. Aquele sentimento mesmo, aquele misto. Mas é interessante porque é justamente a atitude de Judas que mais combina com o pensamento geral. Que desperdício. E aí Jesus, mais uma vez, Jesus defende a sensibilidade e a maneira como Maria está conseguindo enxergar o que está acontecendo. Queridos, a nossa capacidade de observarmos as coisas que nos cercam
A nossa sensibilidade às causas espirituais muito tem a ver com a maneira como o nosso coração está ou não em relação ao Senhor. Olhar o mundo se acabar em guerra, obviamente é fácil de pensar e é um sentimento que tem acometido todas as vezes que o mundo entra em algum grande conflito, aquele sentimento de as coisas estão acabando. O momento não era de guerra, mas Jesus estava avisando há um certo tempo que ele estava chegando ao fim. E essa era uma sensibilidade que praticamente não havia nos discípulos. Os discípulos não estavam entendendo. E Maria, movida por alguns sentimentos que nós vamos ver, é quem mais se aproxima disso. Eu não sei se você já parou para se perguntar ou tentar analisar como anda o teu coração e qual a tua sensibilidade em relação às coisas do Senhor. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer, e aqui nós acabamos de ter um belo momento, tivemos 22 pessoas que se batizaram, temos muitas outras que estão chegando, nós temos um grupo de pessoas que estão iniciando sua trajetória na fé, e quando nós estamos conversando com essas pessoas, quando nós estamos ensinando, fica sempre aquela conversa padrão, a gente foca e diz, você precisa ter o seu tempo devocional com Deus. Não só os novos, todos nós. E tempo devocional não é aquela questão de ler um textozinho que foi escrito por alguém e fazer uma oração. É a capacidade de abrir a Bíblia, de ler um texto da Bíblia, de ser edificado pela palavra do Senhor e de orar. E estudar a Bíblia envolve olhar o texto, em fazer algumas perguntas ao texto. E nessa história, algumas perguntas, elas saltam de fora do texto. Elas saltam para nós aqui, que precisam ser feitas, para que a gente entenda por que João achou essa passagem importante de ser registrada. E uma pergunta que nós precisamos nos fazer é, por que Maria fez isso? Por que Maria pegou um perfume que equivalia a quase um ano de trabalho e simplesmente derramou nos pés de um homem? E eu já abordei uma das razões. Maria trazia sensibilidade. E para Maria, não havia nada mais importante do que Jesus. E existiam algumas razões muito explícitas para isso. Maria carregava, além de tudo o que Jesus representava como mestre, Maria carregava no coração a gratidão de ver Jesus ressuscitar o seu irmão. O coração de Maria, ela não era sensível só por isso, porque ela já está aos pés de Jesus antes do seu irmão adoecer, quando Jesus visitava, mas ela traz no coração a gratidão. E eu preciso perguntar e lembrar e desafiar você esta noite a refletir a respeito de o quão grato de fato o seu coração é para com o Senhor. Quanto você realmente carrega de gratidão no seu coração. A grande realidade é que a base, nós temos estudado, tenho feito, os irmãos olham e sabem, quem acompanha aí as redes, né, toda semana, 2 dias da semana, eu posto o momento que eu estou tendo de estudo com alguns homens. É um estudo para ser individual, não tem condição de estudar com todos os homens, então, nesse segundo semestre, eu estou estudando com 7 pessoas, cada um em horário, um material de discipulado de homens. E ele coloca de maneira muito clara que a base do discipulado, o primeiro degrau, e aquilo que vai orientar realmente a sua relação com Deus, é o seu amor por Ele. Tudo o que vem depois
está sustentado realmente no seu relacionamento de amor e vem pela questão da tua capacidade ou não de amar ao Senhor. O quanto realmente você ama a Deus. Porque nesse texto nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos uma pessoa que tem o coração grato por entender quem é Jesus, baseado no que sente, baseado no que vê. E nós temos uma outra pessoa que passou pelas mesmas circunstâncias, mas que desenvolve uma relação com Jesus de expectativa de retorno. E todas as igrejas, não apenas essa, são compostas de pessoas que vão até o culto na expectativa real de oferecer e entregar algo ao Senhor, ou de receber uma bênção dele. Não é crime querer receber algo do Senhor. Mas se você tem construído a sua relação com Deus na expectativa do que Ele pode lhe entregar, eu preciso te dizer que você está desenvolvendo e caminhando a passos largos de ter o coração de Judas e não de Maria. Porque Judas, apesar de ser o vilão, porque é aquele que traiu, é aquele que chega a Jesus impactado, impressionado como todos os outros. Judas passou pelo mesmo processo que os outros discípulos. Jesus olhou para Judas e Jesus fez o mesmo convite que fez para os outros. E Judas passou a experimentar as mesmas situações que os outros discípulos. Mas nós vamos descobrindo no decorrer da trajetória do ministério de Jesus que Judas provavelmente nutria a expectativa de que Jesus fosse o libertador que os judeus esperavam, que fosse varrer do mapa o Império Romano, que fosse restaurar o trono de Davi, que fosse fazer com que aquele povo se tornasse o povo mais bem-sucedido do mundo. Aquela era a expectativa da maioria dos judeus. Em algum momento, Judas percebeu que Jesus não ia fazer o que ele queria. E aí nós temos a descrição que o próprio João coloca: ele é ladrão. Ele não está preocupado com os outros, ele está preocupado consigo mesmo. E a nossa relação com Deus e o amor, ele se alimenta exatamente das expectativas. Nós temos infinitos textos que lembram que as misericórdias do Senhor são o fato de não sermos destruídos. Então, Deus, independente se Ele tem respondido positivamente o seu pedido, Ele já te deu razões de sobra para você entender que Ele cuida de você, porque você está aqui. Significa que você está vivo. Talvez alguns estejam doentes nesse momento. Nós temos irmãos que estão enfrentando batalhas terríveis. Faz parte da vida. Mas o Senhor está conosco. Mas o Senhor nos sustenta em espírito, inclusive. Talvez isso não baixe. A gente quer aquela questão espetaculosa, espetacular. A gente quer o testemunho da cura. Mas Jesus nunca nos prometeu que teríamos as nossas respostas ou orações todas respondidas positivamente. Mas Ele disse que estaria conosco. E nós temos aqui Maria, que entendeu isso. Então, provavelmente, Maria fez pelo amor que ela tinha por Jesus. E aí a gente remete ao versículo tema dessa campanha, que nós já falamos, que nós cantamos. Pastor Gilvan pregou aqui, eu preguei na abertura, aquele texto clássico que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito. O amor real é um amor que entrega. Amor que só pede, tem problema, está doente. Amor entrega.
Porque Deus amou tanto que deu. Aí nós entramos numa outra pergunta que precisa ser feita. Por que a atitude de Maria causou tanto incômodo nas pessoas, principalmente em Judas? E aí a gente aprofunda um pouco mais, que todas as questões que envolvem generosidade causam desconforto. Generosidade incomoda. A gente acha lindo. A gente gosta de ver vídeo. O pessoal que organiza as campanhas fica procurando por questões óbvias e precisa nos dar vídeos como esse que vimos aqui. E a gente precisa ficar pensando a melhor maneira de sensibilizar as pessoas, mostrar os melhores projetos, provar por A mais B que vale a pena investir ou ofertar. Porque, de modo geral, generosidade é algo que só é bonito para os outros. Quando vemos nos outros. Mas que quando vem ou quando é desafiado a nós, causa incômodo. Maria não tinha sobrando aquele perfume. Eles não eram ricos. A maioria de nós, inclusive eu, quando preciso falar de qualquer coisa relacionada à generosidade, à contribuição, a gente fica se andando pelos cantos. A gente fica se rebeirando aqui, com medo, a gente olha ali as expressões, alguns já começam a franzir a testa, outros baixam, alguns dormem, faz parte, a gente sabe, independente do tema. Porque causa desconforto. Toda vez que um pastor lê um texto que tem alguma coisa ligada ali, que aparece contribuição, que aparece dar, que aparece a palavra dízimo, misericórdia. Alguns já pensam logo, meu Deus, eu trouxe visitante hoje, o pastor vai falar de dinheiro, meu Deus do céu, que falta de sorte. Porque generosidade incomoda corações endurecidos. Judas perdeu completamente o foco. Judas não enxergava mais o Filho de Deus sentado à frente dele. Porque quando nós enxergamos o Filho de Deus, quando nós estamos verdadeiramente cientes e conectados com o Senhor, essas coisas não são peso, elas são privilégio. Maria se sentiu honrada. Maria não viu que estava dando 1 ano de salário. Ela entendeu o seguinte: eu estou ungindo os pés do meu Salvador. Você consegue ver a diferença da visão? Judas estava preocupado com o que ele ia receber. O coração de Judas era egoísta. Egoísmo é um problema que nós carregamos, que nós lutamos. Você já reparou que você precisa ensinar para a criança a dividir, mas você não precisa ensinar para ela puxar o prato? Já reparou esse detalhe? É impressionante, né? A gente precisa ficar no pé e ensinar os nossos filhos a compartilhar. Você não precisa ensinar ele a chegar num lugar e querer tudo para ele. Parece que é natural nosso. A gente chega num lugar e quer. Puxa, pega. Esses dias eu entrei numa loja, eu vi uma cena que eu fiquei horrorizado. Rapaz. O desespero de uma mãe com uma criança, porque ela queria uma boneca e a mãe disse que não ia dar, e essa menina enlouqueceu. E a mãe enlouqueceu junto. E a mãe, eu vou te dar no Natal, eu quero agora, eu quero agora. Ela saiu da loja, ela andou metade do corredor do shopping e a gente escutava a criança gritando. Porque ela queria e tinha que ser agora. Se não for agora, o mundo acaba. A coisa está feia. A lógica do reino é diferente, queridos.
A relação com Deus muda as nossas prioridades. Maria sentiu o privilégio. Judas tinha um coração adoecido pelo egoísmo e pela vontade de resolver suas próprias questões. E eu estou usando e faço questão de usar a palavra generosidade. Porque esse texto nos ensina algumas coisas. Esse texto mostra que as nossas atitudes em relação a como nós gastamos, e aqui eu quero deixar bem claro, eu não vou dizer só o dinheiro, mas eu quero falar de algo também chamado tempo. A maneira como nós relacionamos. Aliás, existe um ditado que diz que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. A gente não tem tempo para nada. Nós estamos 24 horas conectados, a nossa agenda é pesada. Nós estamos caminhando para o final de outubro, o ano acabou, já tem loja, eu essa semana entrei no lugar e eu tenho aqueles momentos no ano que vão me despertando e trazendo sensações. Essa semana eu tive aquela sensação de parar e falar, Jesus, eu enxerguei uma bonita e vistosa e cara coluna de panetone. Eu ainda não tinha visto. Eu falei, meu Deus, e tá caro o panetone, hein? Misericórdia. Se for nessa pegada, aceitamos presentes panetone. Pode dar que a gente fica feliz, porque tá caro. Panetone. A gente estava falando de Páscoa outro dia, o ano acabou. Amanhã você, essa hora, está desesperado porque a semana começou e você já está cansado e é segunda-feira. Porque o tempo não para mais. E Marta e Maria e Lázaro nos ensinam a esse respeito. E Marta estava fazendo as coisas ali, mas estava perto de Jesus. Maria não tinha problema em dar seu tempo. E o que tinha de mais precioso era o perfume, foi isso que ela ofereceu. Maria tinha um coração generoso. Judas tinha um coração egoísta. O caminho da traição passa pelo egoísmo. Se você tem dificuldades com generosidade, se você tem dificuldades em encontrar tempo para as coisas que realmente importam, eu preciso dizer para você, com muita tristeza essa noite, que o seu coração está endurecido. E você é um forte candidato a se tornar Judas. Pastor, como é que você fala isso? Está julgando? Não estou julgando, estou apresentando sintomas. Estou mostrando o final. Presta atenção. Se você só tem tempo para você mesmo e para as suas coisas, isso é um sinal de que o seu coração está endurecido. E corações endurecidos olham atos como esse e não entendem o propósito. Eu falei e deixei claro que não ia comentar a respeito apenas exclusivo a dinheiro, mas aqui eu preciso lembrar que o problema que entregou Judas estava relacionado a dinheiro. Mas nós não somos tentados só no dinheiro. Talvez você esteja me escutando e você seja uma pessoa que não tem o menor problema com generosidade, com contribuição, é uma pessoa de coração aberto, mas você tem outro ponto fraco, porque todos temos. E se a gente não vigia nos nossos pontos fracos, o nosso coração vai se endurecendo do mesmo jeito. E a gente vai perdendo a capacidade de perceber Jesus à nossa frente. Cuidado com isso. Cuidado com a perca da sensibilidade, cuidado com o fato de não ver mais o que Jesus está fazendo. É por isso que eu fiz questão de ter esse momento. Jesus está agindo aqui no nosso meio.
Muito cuidado ao deixar que insatisfações corrompam o seu coração a ponto de endurecê-lo e de achar que está tudo errado, porque em alguma área do que você gostaria, as coisas foram feitas de outra maneira. Corações endurecidos viram corações que negam, que traem. Outro ponto que nós vamos descobrindo no texto é que a posição que temos no reino de Deus é diretamente proporcional a como lidamos com a generosidade do que temos. Eu quero frisar que eu estou falando de tempo e dinheiro. Tem um texto clássico que a maioria das pessoas conhecem, eu vou ler novamente, que está em Lucas 16, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos do homem, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Está vendo como a questão é coração? Esse texto é muito forte. Esse texto fala muito a respeito de prioridades da nossa própria vida. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. O texto bíblico vai falando sobre isso. E às vezes a gente pensa que riqueza é associada a dinheiro, não é. No mesmo capítulo 16, nós temos um outro verso, aliás, um pouquinho antes, no 9, que diz: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Eu vou ler de novo. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Sabe o que é riqueza para Deus? São vidas. Essa semana o Isânio falou uma frase que marcou ali. Não sei se eu vou reproduzir ela corretamente, mas é mais ou menos assim, dizendo que ter sucesso naquilo que Deus não te chamou, na verdade, é ter fracasso. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo na área que você escolheu. Você pode ser a pessoa mais incrível naquilo que você se dispôs. Se isso não foi e não tem sido para a glória de Deus, você é um fracassado. Quando a gente fala de uma campanha que diz a solução é Jesus, e a gente precisa sensibilizar as pessoas, porque senão as pessoas, de maneira natural, o fato de dizer que estamos e que queremos avançar não sensibiliza ninguém. A gente tem que ter um vídeo, tem que ter criança envolvida, tem que ter alguém que tem um grande testemunho de mudança de vida, porque senão não vale. Mas quando a gente fala que a solução é Jesus, a gente lembra que o Senhor nos deu uma única missão. Deus nos deu uma única missão. Ide, pregai o Evangelho. Ensinando, batizando, fazendo discípulos. A ordem que o Senhor nos deu é essa. Um dia, quando você estiver diante do Senhor, Ele não vai querer saber a sua capacidade de ter
conquistado uma vida maravilhosa aqui na terra. Ele não quer saber se você foi capaz de dar a tranquilidade financeira para os seus filhos e netos. Ele não quer saber se você conseguiu andar no carro do ano, se você era descolado, se você era o mais influente, se suas redes sociais eram aquelas de milhares de seguidores, se você foi uma pessoa bem-sucedida. Ele quer saber quais são os discípulos que você levou para a eternidade através da graça do Senhor. Ele vai querer saber quantas pessoas conheceram a Jesus através da sua vida. Ele não quer saber se você tem o escritório do ano, o consultório mais bem arrumado, se você é o profissional mais bem requisitado. Não que isso seja ruim, você tem que ser o melhor no que você estiver fazendo, porque você é um servo de Deus. Mas se você não usar essas coisas, o texto aqui diz, usem a riqueza, ou seja, se é bem-sucedido, glória a Deus. O que você está ganhando, transforme em vida. Você é um profissional que as pessoas gostam, confiam, que elas enchem o peito para indicar e falar, beleza. Quantos dos seus clientes sabem que você é um servo de Jesus? Quantas pessoas do seu convívio você já trouxe na igreja? Ou você tem medo? Ou pior, né? Quando alguém descobre que você é crente, a pessoa, aquele ali é crente, rapaz. Fui lá na igreja e descobri que fulano está lá, não acredito. Olha o nível, que situação constrangedora, né? Não é possível não, fulano é crente. Rapaz. O texto está dizendo, transforme aquilo que você tem. Às vezes eu vejo alegria, satisfação. Quantos dos seus companheiros de academia, de corrida, de crossfit, quantos você trouxe para a igreja? Quantos conhecem o amor de Jesus através da sua vida? Sucesso é isso, gente. Pessoa bem-sucedida é essa. É a Bíblia que está falando. E às vezes a gente fica olhando com o coração endurecido, sem sensibilidade, à entrega que os outros fazem. Jesus deixou bem claro que Maria, mais uma vez, fez o correto. Ela entendeu e entregou ao Senhor. Eu disse no começo e encerro lembrando que temos um problema no coração. Nosso coração é duro. Você precisa entender que o remédio para um coração duro é buscar a presença do Senhor e quebrantá-lo. A graça do Senhor não nos permite vivermos da mesma maneira que somos. Se você tem tido dificuldade, se você tem observado, coloque-se diante do Senhor. Você tem dificuldade com a generosidade, você não consegue contribuir, ofertar. Eu não estou falando simplesmente por uma questão de entrega de dízimos, mas porque isso reflete o seu coração e a sua prioridade. Às vezes eu observo algumas situações, e eu fico pensando, se eu estou vendo, imagine Deus. Nós temos pessoas que têm seríssimos problemas com contribuição, com dar, com dizimar, que é a palavra que muita gente está com medo que eu fale. E as respostas e as desculpas são variadas. E algumas pessoas dizem que não conseguem se organizar. Eu não consigo me organizar. Mas é interessante que mesmo não se organizando, as viagens acontecem. A academia está lá todo dia. Os restaurantes são frequentados. E você acha mesmo que você vai chegar diante do Senhor e dizer, eu não consigo me organizar, sendo que todo o resto você consegue? Você acha mesmo que Deus encara uma dessas? Não é você que não consegue se organizar, é o seu coração.
Você tem um problema com a generosidade. Você tem um problema com a entrega. Isso é pecado. Só que a questão não é só uma entrega financeira. Porque alguns talvez entreguem, mas aí não tem tempo. Eu não tenho tempo, eu não posso ir na igreja dia nenhum durante a semana, eu não posso ir na igreja domingo de manhã, eu não tenho tempo para minha devocional, mal e mal eu vou para a igreja no domingo à noite, se passar 15 minutos o problema é grande. Você tem um problema de generosidade. Você não consegue dedicar tempo ao Senhor. Você não consegue passar um tempo diante do Senhor, porque o seu coração está endurecido. Nós conhecemos o final de Judas. Judas é aquele que trai. Judas é aquele que sofre, que tem remorso, mas ele não se arrepende. Como eu disse, nós temos alguns grupos distintos de pessoas aqui. Vocês que estão iniciando sua vida com Cristo, mantenham o coração de vocês sensíveis ao Senhor. Gastem tudo o que puder do seu tempo para aprender mais de Deus. Se apaixonem diariamente pelo Senhor. Mantenham o coração de Maria aceso, conectado, disposto diante de Deus, querendo aprender mais do Senhor, porque você não vai se arrepender em nenhum momento disso. Quanto mais tempo você usar e gastar diante do Senhor, mais experiências com Deus você terá. Você que já tem um tempo de caminhada e perdeu a capacidade de ver o que Deus está fazendo, cuidado. Quais são as últimas experiências que você tem com o próprio Deus? Qual foi a última vez que você sentiu uma palavra de fato do Senhor, que mexeu, que tocou? Se o coração está endurecido, o remédio é o Espírito Santo. Quebrantamento. Domingo que vem, nós teremos na parte da manhã uma assembleia. Inclusive estou convocando para domingo que vem às 10h30, uma assembleia para movimentação de membros, leitura de ata e apresentação do relatório da comissão de indicação. E todo ano é um período sempre muito delicado. Porque é aquele momento em que nós precisamos compor cargos que são estatutários. E aí, na Igreja Batista, nós temos essa questão, né, da possibilidade. E aí nós falamos, tem uma comissão que vai atrás dos irmãos, que recebe indicação, que é para trabalhar, não é para brincar. E todo ano a gente tem um misto de sentimentos, mas esse ano eu confesso que uma tristeza maior bateu. Normalmente a gente sofre porque não pode indicar todo mundo, alguns estão há pouco tempo, e infelizmente a grande maioria não está apta, porque um dos critérios são aqueles que contribuem regularmente com a igreja. E aí a gente olha e fala, não, vamos indicar o irmão tal, tão talentoso, não está na lista. Vamos indicar fulano, não está na lista. Vamos indicar, não está na lista. E você fica, nossa, meu Deus, que situação. Normalmente a tristeza é essa. Mas esse ano em especial a tristeza aumentou porque observamos e nos assustamos com o comportamento de muitas pessoas que não são novos convertidos, que não são pessoas que estão há 2, 3 anos na igreja. São pessoas que têm uma vida em igreja, que não contribuem. Isso entristece.
Ao mesmo tempo que observamos que Deus ele vai agindo e a obra é dele. Então, a realidade é que nós fizemos o que precisava ser feito. Aliás, só me assustei porque olhei, porque eu até imaginei que a gente estava mais ou menos do mesmo jeito de sempre, então percebi que Deus enviou mais pessoas contribuindo e outras deixaram. A obra não para nunca. Se você tem o sentimento de que você está e que você é especial para que as coisas aconteçam, e sem você as coisas não acontecem, você precisa mais uma vez ir ao texto bíblico, porque a obra do Senhor, ele levanta, ele continua, e problema é de quem sai. Mas essas coisas nos trazem algumas reflexões, e a gente tem um problema de coração. Coração. E só você e Deus é quem sabem realmente como está o seu coração. Como pastor, eu preciso alertar de que você tem que tomar cuidado com o seu coração. A obra não é sua. Judas olhou um ato e ficou indignado porque achou um absurdo. Cuidado para não ver ou não achar coisas que estão acontecendo absurdas, porque não é do jeito que você quer. Coração quebrantado não faz isso. Coração quebrantado se alegra em servir ao Senhor. A obra não é nossa. E essa noite, baseado nesse texto, eu preciso perguntar a você: o seu coração é um coração quebrantado como o de Maria? Ou está endurecido? Além da dificuldade habitual com as pessoas que não contribuem, esse ano nós temos recebidas infinitas negativas. E alguns falam, e eu sei que não é com o intuito de magoar, mas eles dizem assim: não, eu não tenho muito tempo. As pessoas que trabalham na igreja não são desocupadas, queridos. Com todo respeito. Não pense que você trabalha mais que os outros. A diferença é entender que trabalhar para o Senhor é privilégio e é o que realmente importa. Deus não chamou nenhum desocupado, todos os discípulos trabalhavam. E quando você entende que você não tem tempo para servir na igreja, seja qual for a área, você está dizendo que você tem coisas muito mais importantes, e eu não quero ser o juiz que vai fazer a balança do quanto mais importante e precioso é o seu tempo. Mas eu preciso dizer para você que não tem nada que você faça que seja mais importante do que servir a Deus. Nada. É coração. É coração. Como é que está o seu coração? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Enquanto eles sobem, quero convidar você a fechar os seus olhos. Se o seu sentimento agora é de irritação com o que eu preguei, eu preciso dizer para você que você realmente está com o coração duro. E já peço que você não nutra esse sentimento para comigo. Mas eu preciso que você seja sincero diante de Deus e coloque as suas motivações. Qual é o grande crime que alguém pode estar cometendo aqui nesta igreja que justifica uma mágoa, uma tristeza? Deus continua trazendo pessoas, Deus continua agindo, Deus continua salvando. Nós continuamos pregando o Evangelho. Se o seu coração está endurecido por outras razões,
Coloque-se diante do Senhor. Clame a Ele misericórdia. Maria tinha um coração grato a Deus. Olha para a tua vida. Sem medo de errar, eu sei que Deus já fez muita coisa por você. Qual é o sentimento de gratidão que você tem por Ele? O sentimento de gratidão responde dizendo que eu não consigo. É isso? É sério? É sério que você vai continuar insistindo e dizendo e negando? O coração de Maria quebrantado é generoso, porque mais importa o Senhor do que qualquer outra coisa. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está em oração. Pai, tu conheces cada coração. Assim como no momento em que estávamos alegres, entregando os certificados àqueles que se batizaram, e eu deixei bem claro que não é a ação de uma pessoa, esse é um instante em que eu também não posso fazer muito. Nesse instante, tudo que eu posso fazer é orar. Nós clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja trazendo aos Teus filhos e filhas discernimento, sabedoria, quebrantamento, generosidade. Pai, que tenhamos condições e alegria de dar ao Senhor um pouco do que o Senhor tem nos dado e de dar ao Senhor tempo. Os dias passam rápidos, os dias são maus. O teu filho Jesus está às portas. Nós sabemos, Pai, que o tempo da volta se aproxima. E nós clamamos misericórdia. Desperta, Pai, na tua igreja, aqueles que dormem, aqueles que estão apáticos, aqueles que estão endurecidos, aqueles que estão magoados. Traz através do teu Santo Espírito quebrantamento e amor. Eu te louvo porque temos também muitas pessoas que o coração está completamente aberto. Que isso continue, que os teus filhos cresçam e amadureçam espiritualmente. Continua aumentando, Pai, a necessidade, a busca, e que inclusive nessa igreja encontrem na tua santa palavra, que as experiências com o Senhor continuem a transformar vidas, como a do Lucas, como a de tantos outros que aqui se batizaram, pessoas que esperaram há tanto tempo, pessoas que estão relativamente recentes, mas que estão em uma busca constante diante do Senhor. Aumenta, Pai, cada vez mais o amor que temos por Ti. E desperta na Tua igreja a vontade, Pai, de servir, de trabalhar. Pai, que o Senhor tire das nossas vistas tudo o que brilha além de fazer a Tua vontade. Pai, que nada seja melhor do que poder orar por alguém sedento por Ti. Que nada pareça mais agradável do que apontar o caminho para a verdadeira solução. Continua motivando a tua igreja, continua agindo, continua salvando. Assim nós oramos como igreja, e eu te agradeço pela tua santa presença.
no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.